Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor. Eu sou aquele que é, o que era e que ainda virá, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1 e versículo 8. Quem me vê, vê o Pai. As palavras que eu digo não são minhas, mas do Pai que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio. Apenas creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Evangelho escreveu São João no capítulo 14, versos 9 ao 11. E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos ao Deus verdadeiro. Agora vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e a vida eterna. 1 João 5 e versículo 20. Assim, a palavra, o Verbo, se tornou humano, carne e osso e habitou entre nós. Ele era cheio da graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Glória a Deus. A seguir, a lição 5, Jesus é Deus. A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindo ao Ruas EBD com o estudo bíblico da lição 5. Jesus é Deus. Lições bíblicas pela CPAD Classe Adultos da Escola Bíblica Dominical neste primeiro trimestre de 2025, com esse tema Em Defesa da Fé, combatendo as heresias que se apresentam com nova aparência. O comentarista é o pastor Ezequias Soares. Pela graça de Deus, sou presbítero Ideilton Ruas, membro e professor EBD na Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina. E juntos caminharemos pelas ruas da Escola Bíblica Dominical. E gratidão a todos os inscritos neste canal e nas redes sociais, @ruasebd. Obrigado pelo seu apoio, seu like, o seu comentário, bem como as vossas orações nesse projeto. Lembrando aos nossos irmãos e professores que os slides e esboço dessa lição estão disponíveis gratuitamente em PDF e em PowerPoint. Os links estão abaixo na descrição desse vídeo. Baixe gratuitamente para melhor a organização, exposição e aproveitamento da sua aula. Para demais subsídios e atualizações diárias, siga-nos no Instagram e na página do Facebook e no grupo de estudos EBD no WhatsApp. Estudos Bíblicos, @ruasebd. Acesse, siga-nos e venha interagir conosco. O meu muito obrigado pela sua participação nesse projeto. Na aula anterior, nós estudamos a lição de número 4, Deus é triuno. Falamos sobre a Trindade. Essa lição está disponível na playlist desse canal, caso não tenha assistido. E nessa feita, estudaremos a lição de número 5, Jesus é Deus, que será estudada presencialmente no próximo domingo, dia 2 de fevereiro de 2025. Gravamos a lição com antecedência para que os nossos irmãos, ouvintes, alunos, professores, coordenadores e obreiros estudem conosco e se atualizem dos assuntos da lição para a aula presencial aí na sua igreja. Como já dizia o saudoso mestre e pastor Antônio Gilberto, que a Escola Bíblica Dominical, em sua plena atividade, é o povo do Senhor no dia do Senhor, estudando a palavra do Senhor na casa do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Já introduzindo esta lição, a divindade de Cristo é revelada em toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis
Apocalipse, não apenas no Novo Testamento. Isaías, o profeta messiânico, anunciou aproximadamente em 735 anos antes de Cristo a vinda miraculosa do Emanuel, cuja tradução literal é Deus conosco. Isaías, no capítulo 7, versículo 14. Jesus, o Deus encarnado, veio como o prometido, cumprindo toda a Escritura. E o apóstolo João, como judeu, monoteísta, instruído na sinagoga, não está apresentando um novo Deus, mas colocando o Verbo dentro da divindade dos seus antepassados. E o apóstolo não admite, em hipótese alguma, outra divindade, senão só e somente só o Deus Javé de Israel. Marcos 12, 28 ao 30. Por isso, no prólogo, já no início do seu evangelho, ele descreve o Verbo, aleluia, com seus atributos da deidade, aqueles que mais se destacam no seu relato do começo ao fim. Pois conforme a Apocalipse, no capítulo 22 e verso 13, ele narra: eu sou o Alfa e Ômega, o primeiro e último, o princípio e o fim. Ele já era, ele é eterno. Glória a Deus, pois Jesus é Deus. Continuando, a palavra-chave é Emanuel. É o nome que significa Deus está conosco. Essa palavra vem do termo hebraico Immanuel, que é composto por Imanu, que significa conosco, e El, que significa Deus ou Senhor. Na Bíblia, Emanuel é um nome profético que se refere a Jesus Cristo, um nome que aparece em Isaías 7,14, bem como em Mateus, capítulo 1 e 23, quando se anunciava a vinda do Messias. Aleluia. E a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil apresenta que os assembleanos creem sobre a divindade de Jesus da seguinte forma: cremos e professamos e ensinamos que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, João 20 e 31, e o único mediador entre Deus e os seres humanos, João 14, 6 e 1 Timóteo 2 e 5, enviado pelo Pai para ser o Salvador do mundo, 1 João 4 e 14, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Romanos 9, 5 diz, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. O texto áureo desta lição está no Evangelho, escreveu São João, capítulo 1 e o verso 1, que diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Em primeiro lugar, Jesus, o Verbo eterno. No princípio era o Verbo, João 1 e 1. Jesus é o Verbo de Deus, aquele que, por meio de quem Deus se apresenta e se expressa. A Bíblia diz que Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos pais pelos profetas, mas agora nos fala pelo seu Filho. Jesus, como o Verbo de Deus, não passou a existir. Ele é eterno e o Pai da eternidade. Nunca teve origem, pois Ele mesmo é a origem de todas as coisas. Quando tudo passou a existir, o Verbo já existia. Glória a Deus. Quando as cortinas do templo
foram abertas na criação de todas as coisas, ele já existia, e isso desde toda a eternidade. A eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Logo, a eternidade do Verbo é a evidência inequívoca da sua divindade. Aleluia. Os objetivos desta lição são três, de acordo com os respectivos tópicos. Primeiro, demonstrar na Bíblia a natureza divina de Jesus. Segundo, explicar a heresia do arianismo. E terceiro, apresentar as implicações do arianismo na atualidade. A verdade prática dessa lição nos diz: a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, aqui com os discípulos, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. A leitura bíblica em classe, que fundamenta essa lição, está no texto de 1 João, versículos 1 João capítulo 1, versículos 1 ao 4 e posterior 9 ao 14, que diz assim a palavra de Deus: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Verso 2. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Verso 4 de João 1. Aquele que é a palavra, o verbo, possui a vida, e a sua vida trouxe luz a todos. João 1 e verso 9 diz assim: aquele que é a verdadeira luz que ilumina a todos estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. João 1 e 12. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Verso 13. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. João 1 e 14. Assim, a palavra, o verbo, se tornou humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio da graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Glória a Deus. Evangelho escreveu São João, capítulo 1, versos 1 ao 4, 9 ao 14, na NVT. Em continuação, nessa primeira parte da introdução da lição, Jesus é Deus. O Senhor Jesus Cristo é, desde a eternidade, o único Filho de Deus e possui a mesma natureza do Pai. Jesus disse em João 10 e 30, eu e o Pai somos um. Ele é a segunda pessoa da Trindade e que foi enviado pelo Pai ao mundo. Ensinamos que o Filho se fez carne, possuindo agora duas naturezas, a divina e a humana, sendo o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. E acreditamos em sua concepção sem pecado no ventre da Virgem Maria, e negamos que tenha sido criado ou passado a existir somente depois que foi gerado, por obra e graça do Espírito Santo, pois ele é eterno. Confessamos que o Filho ele é autoexistente, conforme João 5 e 26 e 8 e 58. Além dele ser autoexistente, ele é eterno e que voluntariamente se sujeitou ao Pai em obediência
ao plano perfeito, ao plano salvífico do Pai. Ele morreu, ressuscitou para que o mundo fosse salvo por ele. Glória a Deus. A seguir, o primeiro tópico dessa lição, a doutrina bíblica da divindade de Jesus. É rapidinho, não saia daí. O primeiro tópico, a doutrina bíblica da divindade de Jesus, se divide em dois subtópicos. Primeiro, Jesus é Deus. Segundo, seus atributos absolutos. Uma das doutrinas mais interessantes deparadas nas Escrituras Sagradas é aquela que diz a respeito da divindade de Jesus. Estudar este assunto não é importante apenas para conhecer a pessoa de Jesus à luz da Bíblia, mas também para sabermos de que forma a nossa salvação ela é convalidada. Cristo afirmou: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, versículo 6. Desde os primeiros anos da igreja, há uma tentativa de restringir a natureza do Senhor Jesus somente à esfera humana. Esse tipo de negação tem como finalidade distorcer a doutrina da salvação e provar que a fé em Cristo não é suficiente para salvar. Todavia, Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho, unigênito do Pai, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é Deus e o Salvador da humanidade. Glória a Deus. É o que nos diz o primeiro ponto deste primeiro tópico. Jesus é Deus. O Novo Testamento, ele é direto quando diz respeito à natureza divina de Jesus. É o que está na lição. O verbo era Deus. João 1:1. Ao que Tomé lhes respondeu: Senhor meu e Deus meu. Olha a fundamentação bíblica em João 20:28. Mesmo existindo na forma de Deus, Paulo fala que ele não considerou, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas deveria ser retido a qualquer custo. Filipenses 2:6, na NAA, para conhecimento do ministério de Deus que Cristo é. Colossenses 2:2, Ele é Deus e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Tito 2:13, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E 2 Pedro 1:1, e nós estamos naquele que é verdadeiro em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e vida eterna. 1 João 5:20 na NA. Ainda neste primeiro tópico, o segundo ponto nos fala os seus atributos absolutos. Os atributos são perfeições próprias da essência de Deus. Os atributos absolutos e incomunicáveis são exclusivos da divindade, como a onipotência, eternidade, onisciência e onipresença. A onipotência significa ter todo o poder, o Todo-Poderoso. E o nosso Jesus, que é Deus, ele é onipotente, ele é eterno, onipresente, onisciente, ele é Deus. Mateus 28:18, Efésios 1:21 e Apocalipse 1:8. Não tem como os hereges desfazer
desta verdade. A deidade de Jesus, a divindade de Jesus, isso é um fato real, isso está posto na palavra, na Bíblia Sagrada e também nas suas evidências terrenas. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Aquele que é transcendente, ele tornou imanente. Aquele que nem o céu dos céus pode contê-lo, ele esvaziou-se da sua glória, do seu poder e entra num ventre de uma mulher para o nascimento virginal por obra e graça do Espírito Santo. Aquele que é o maior do universo, ele nasceu numa manjedoura e foi enfaixado em panos. Aquele que é Deus eterno, ele se fez homem. Aquele que é Rei dos Reis, ele fez servo. Aquele que é o Espírito invisível, ele se vestiu de pele humana e armou a sua tenda entre nós para revelar-nos a glória do Pai. Jesus é o Verbo eterno, pessoal e divino. Jesus é o Verbo que tem vida em si mesmo e trouxe a existência ao universo. Jesus é o Verbo que renunciou à sua glória eterna com o Pai para vir ao mundo revelar-nos o Pai. Glória a Deus. A seguir, o segundo tópico desta lição, a heresia que nega a divindade de Jesus. Será que temos visto a tendência do arianismo em nossos dias? Como refutá-la? Qual a sua opinião? Escreva aqui nos comentários, deixe o seu posicionamento com base bíblica, interaja conosco. No mais, deixe o seu like, ative o sininho para receber em primeira mão novos vídeos do canal. Vamos ao segundo tópico desta lição, logo após a vinheta, voltamos já. O segundo tópico, a heresia que nega a divindade de Jesus, se divide em 3 subtópicos. Primeiro, arianismo. Segundo, as suas explicações. E terceiro, como solucionar a controvérsia. Mas vamos lá, a heresia, a arianismo, o que significa esse termo? O termo arianismo vem de Ário, o expoente dessa doutrina em Alexandria, a partir do ano 318. Ele negava a divindade de Cristo e considerava como um Deus de segunda categoria. Ário rejeitava a eternidade do Verbo, embora defendesse a sua existência antes da encarnação, recusava que fosse ele o eterno com o Pai, insistindo na tese de que o Verbo foi criado como uma primeira criatura. Vejamos as demais heresias do arianismo no primeiro ponto desta lição. No segundo tópico, o que diz o comentarista pastor Ezequias Soares. Os primeiros a negarem a divindade de Jesus foram os ebionitas, seguidos pelos monarquianistas dinâmicos, mas a heresia principal que abalou os fundamentos da igreja foi o arianismo. O termo arianismo, como já pontuamos, vem de Ário, o expoente, um dos disseminadores dessa doutrina em Alexandria a partir do ano 318. Como já dissemos, ele negava a divindade de Cristo e considerava Cristo, Jesus, como um Deus de uma segunda categoria. Ário rejeitava a eternidade, a divindade, a deidade de Cristo, do Verbo. Embora defendesse a sua existência antes da encarnação, recusava
que fosse ele eterno e que tivesse os atributos do Pai, insistindo na tese de que o Verbo foi criado como primeira criatura de Deus. A palavra de ordem arianista era: houve tempo que o Verbo não existia. Isso contradiz o que João revela na palavra de Deus. Ponto 2. Vejamos as explicações hereges do arianismo. Ário e seus seguidores, eles pensavam as escrituras aqui e acolá em busca de algumas passagens bíblicas para dar sustentação às suas crenças. E isso nós já entendemos, que texto sem contexto é pretexto para heresia. Veja bem, segue algumas dessas heresias. As mais emblemáticas é Provérbios 8:22, um texto fora de contexto. O Senhor me criou no princípio dos seus caminhos. O outro texto, o qual é a imagem do Deus invisível ou primogênito de toda a criação, Colossenses 1:15. O outro texto, houve um tempo em que o Filho não existia. Outra passagem favorita desses hereges é: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. João 17:3. Com isso, ignoravam todo o pensamento bíblico que defende a eternidade e a deidade de Cristo, conforme já lemos em João 1, versos 1 ao 3. Mas como solucionar a essas citações fora de contextos que produzem essas heresias? É o ponto 3 do segundo tópico. Como solucionar, combater, refutar essas heresias? Está na lição e o comentarista diz: a tradução criou do texto citado de Provérbios 8:22 da Septuaginta é opcional, pois o verbo hebraico nessa passagem é kanan, obter, adquirir, criar, mas o sentido de criar para trazer à existência é algo do nada, é o verbo bara, em Gênesis 1:1. Já o texto de Colossenses 1:15 diz que Jesus é o primogênito de toda a criação e não o primogênito de Deus. A palavra prototokos, primogênito primeiro, chefe, foi usado pelos escritores sagrados com o sentido de importância, prioridade, posição, primazia, proeminência. Colossenses 1:15 ao 18. Ou seja, Jesus encarnado, ele tem a primazia na criação. É a imagem do Deus invisível, porque é Deus. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade da natureza do Pai e do Filho. João 17:3 diz: e a vida eterna é isso, conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste ao mundo. E João 10:30 diz: o Pai e eu somos um. A mesma divindade, a mesma deidade, com a mesma substância e atributos. Jesus é Deus. A seguir, o terceiro e último tópico dessa lição, as implicações do arianismo na atualidade. Daqui a pouco, o encerramento deste estudo bíblico, e já quero orar com você e por você. Mas nós cremos, aleluia, no Verbo encarnado, na divindade de Jesus, pois Ele é Deus. Se você ainda não é inscrito nesse canal, é novo por aqui, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sino para receber em primeira mão novos vídeos do canal e compartilhe esse vídeo com um amigo, com um familiar, professor EBD,
para que possa alcançar mais vidas na edificação e preparação das lições da Escola Bíblica Dominical. Os slides dessa lição estão disponíveis na descrição desse vídeo. Siga-nos nas redes sociais, @ruasebd, no Instagram e na página do Facebook para mais subsídios e atualizações diárias. Vamos ao terceiro tópico, a conclusão e a oração final. É rapidinho, voltamos já. O terceiro tópico, implicações do arianismo na atualidade, se divide em 3 subtópicos. Primeiro ponto, a tradução do Novo Mundo. Segundo, os movimentos orientais. E terceiro, outros grupos. Na lição, no terceiro tópico, o primeiro subtópico diz assim, a tradução do mundo novo. A exemplo do arianismo, há um movimento religioso que usa a Bíblia fora do contexto, por meio de uma versão exclusiva das Escrituras, denominada Tradução do Novo Mundo. Isso trata de uma versão tendenciosa. Veja alguns exemplos de suas falsificações, manipulações e distorções das palavras, né, no contexto da edição dessa Bíblia, tradução do Novo Mundo. Em João 1:1 diz assim, a palavra era um Deus. Esse Deus com D minúsculo, visto que o texto correto é e a palavra era Deus, ou o verbo era Deus. O texto declara grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 2:13, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E 2 Pedro 1:1, essas passagens falam textualmente que Jesus é Deus. Entretanto, a tradução do Novo Mundo diz do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, mudar o texto sagrado acrescentando um do, onde existe no texto grego para desvincular a divindade de Jesus. A seguir, o segundo ponto, vejamos essa tendência, essas implicações textuais do arianismo na atualidade, também nos movimentos orientais. Nenhum deles reconhecem a divindade de Jesus. E para os panteístas, monistas, não existe trindade e nem Jesus. O movimento Hare Krishna, por exemplo, nega a divindade de Jesus e nem acredita que ele seja o Salvador, pois o Senhor Jesus era como um mero guia espiritual em uma de suas inúmeras encarnações de Krishna. Já o terceiro ponto, outros grupos que também distorcem todo o contexto da deidade, da divindade de Jesus. A seguir, o ponto 3 do terceiro tópico, outros grupos também que negam a deidade, a divindade de Jesus. Vejam o que diz no Alcorão. Jesus do Alcorão, para estes hereges, é um mero mensageiro, não é reconhecido como Deus, nem como Filho de Deus, nem como Salvador, nem morreu, nem ressuscitou. As religiões reencarnacionistas recusam a deidade absoluta de Jesus, a sua ressurreição dentre os mortos, e não reconhecem a sua singularidade. O Jesus deles não passa de mais um médium ou um dos grandes mestres da filosofia. No entanto, a Bíblia nos mostra que Jesus é muito mais. Conforme Efésios 1:21, Hebreus 7:26,
é o Deus em forma humana. Romanos 9:5. É o que veremos nas demais lições dentro dessa apologética cristológica, que defende a encarnação do Verbo, a deidade do Verbo, bem como a natureza divina e humana de Jesus, pois ele é Deus. Aleluia. Concluindo essa lição, já chegando no finalzinho desse estudo, o Verbo se fez carne, mas permaneceu sendo o Verbo de Deus. João 1, versos 1 e 18. A segunda pessoa da Trindade assume a natureza humana sem deixar de lado a divina. É o que veremos nas próximas lições. Nele, as duas naturezas, divina e humana, estão presentes, inconfundivelmente, imutavelmente, indivisivelmente, inseparavelmente. O fato do Filho de Deus ter se esvaziado e assumido a forma humana é irreversível. Deus, o Filho, sem cessar por um momento de ser divino, uniu-se à plenitude da natureza humana e tornou-se uma autêntica pessoa humana, exceto no pecado. Vemos, portanto, a presença de Deus entre os homens, a glória de Deus entre os homens, o unigênito do Pai, o Verbo eterno, pessoal, divino, autoexistente, criador, esvaziou-se da sua glória, desceu até nós, vestiu de pele humana. Aleluia! A carne de Jesus Cristo tornou-se a nova localização da presença de Deus na terra. Jesus substituiu o antigo tabernáculo, fez-se um de nós, tudo semelhante a nós, exceto no pecado. Eis aqui o grande mistério da encarnação, da deidade, da divindade de Jesus. Jesus é Deus, o nosso Salvador, e Ele virá nos buscar. Glória a Deus. Eu quero orar com você e por você nesta hora. Amado da minha alma, te agradeço pela execução do plano perfeito, pelo teu brado na cruz do Calvário. Perdoa porque não sabe o que fazem. Aleluia. Te agradeço pelo teu brado está consumado o plano de salvação tetelestai, através da sua morte na cruz para nos salvar. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o meu Deus, o meu Salvador. Aleluia. Tu és o Emanuel, o Deus conosco. Cremos que tu és Deus. Aleluia. O Verbo encarnado estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia. E vimos a sua glória como a glória unigênito do Pai. E a tua palavra nos revela que a terra está cheia da tua glória. Aleluia. Senhor, livra-nos das heresias, do arianismo, pois não se pode, Pai, colocar outro fundamento do qual já está posto Jesus Cristo, o Deus eterno. E continua nos ajudando e dando graça para batalharmos pela fé que uma vez foi dada a todos os santos. Esta é a nossa oração, Senhor, Deus meu e Rei meu. Amém e amém. Aleluia. Gratidão por estar conosco até o final desse vídeo e que este estudo bíblico continue
edificando a sua vida, família e ministério, bem como servindo de bênção na preparação da sua aula para a escola bíblica dominical. Aos irmãos e professores que se interessarem, estão disponíveis gratuitamente os slides em PowerPoint e PDF desta videoaula. Os links estão abaixo aqui na descrição desse vídeo. E no mais, siga-nos nas redes sociais, @ruasebd, no Instagram e na página do Facebook. Ajude-nos com esse projeto, compartilhe esse vídeo com mais 3 pessoas com o objetivo de edificação espiritual, ministerial e salvação de almas. Estamos também disponibilizando o link do grupo fechado do WhatsApp com postagens e atualizações diárias, como leitura bíblica, reflexão sobre a leitura bíblica em classe, slide, esboço, videoaula da semana e demais subsídios EBD. O link do grupo do WhatsApp está disponível aqui embaixo na descrição desse vídeo, bem como os demais links dos slides desta lição. Os nossos contatos estão disponíveis para agendamento, estudo bíblico, seminário, pregação e escola bíblica. Tudo para a glória de Deus, pois tudo vem dele e apenas somos dispenseiros dos seus mistérios. E no mais, gratidão a todos e o meu muito obrigado a todos os colaboradores que apoiam este projeto. Se essa videoaula, os slides, esboço desta lição tem sido bênção para a sua vida, ministério e preparo da sua aula, querido professor, professora, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo e, se sentir, nos ajude com uma oferta voluntária. Gratidão e muito obrigado por orar, interagir, apoiar esse projeto de estudo bíblico, evangelização e edificação espiritual. No mais, não deixe de baixar gratuitamente os nossos slides, esboço da lição, bem como participar do grupo VIP do WhatsApp para maiores atualizações diárias e subsídios da Escola Bíblica Dominical para facilitar a preparação, organização do plano de aula da lição. Por fim, se o Senhor permitir, na próxima semana caminharemos juntos pelas ruas da Escola Bíblica Dominical com a lição de número 6. O filho é igual com o pai, combatendo a heresia do subordinacionismo. Gratidão pela sua atenção e interação nesta pré-aula e estudo bíblico, e que você tenha, juntamente com a sua família, uma abençoada escola bíblica dominical em uma Assembleia de Deus mais próxima da sua casa. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.